Bom, pessoal, essa é a parte 2 do assunto dos 10 mandamentos, no caso, né? Se é necessário ainda observá-los ou não, a gente está dando agora aqui continuidade na parte do desenvolvimento. Lembrando que a gente está tratando um assunto aqui, a gente não está olhando pelo ponto de vista de nenhuma religião, a gente vai examinar exatamente o que está nas escrituras, para que assim a gente possa ver o que ela realmente diz a respeito do assunto. Então, Jesus falou para que a gente examine as escrituras, porque contém nela a vida eterna. Então, exatamente é isso que a gente vai fazer. Vamos examinar aqui texto por texto, sem deixar nenhum texto para trás. Vamos pegar cada texto, cada versículo e vamos examiná-los no caso, tá bom? Para quem não assistiu ainda a parte 1, é importante que você assista, tá bom? Que isso vai te clarear aí as ideias a respeito do assunto no caso, tá certo? Se caso você é novo aqui, se inscreva no canal, que isso vai fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas e o reino de Deus vai expandir cada vez mais ainda. Vamos lá então, pessoal. Aqui é importante a gente definir essa parte aqui, por quê? Porque muitas pessoas, ao falar, às vezes se referindo às leis na Bíblia, né, de muitas das situações ali do Novo Testamento e tudo mais, que o apóstolo Paulo fala sobre vários assuntos a respeito da lei e outros versículos. Às vezes muitas pessoas, ao falar sobre as leis, elas não sabem a quem atribuir, e muitas das vezes atribui a uma certa pessoa, que vocês já sabem quem é, no caso, que é Moisés, né? Então, às vezes, está tratando ali sobre um assunto que envolve algo específico e fala, ó, isso aqui é lá da lei de Moisés. Mas será que é bem assim mesmo? Tá, então vamos responder essa pergunta aqui, para a gente poder entender esse assunto. Quem escreveu os 10 mandamentos? Bom, a gente tem aqui a primeira opção, Moisés. A gente tem aqui a opção 2, Arão. E a gente tem aqui a opção 3. Eu não coloquei o nome aqui. Eu gostaria de te perguntar, você sabe quem escreveu os 10 mandamentos? Será que foi Moisés? Será que foi Arão? Ou será que foi quem? É importante você saber disso, por quê? Porque na hora de tratar vários assuntos na Bíblia, especialmente sobre leis, tem que saber de qual lei está se referindo. Se é a lei do livro, da lei do livro de Moisés, que Moisés escreveu um livro, no caso, onde tinha orientações e tudo mais, ou será que está se referindo à lei de Deus? Então, vamos descobrir quem foi que escreveu os 10 mandamentos. Vamos ver aqui. Bora lá. Primeiro, vamos ver o que foi que Moisés escreveu. Aonde foi que Moisés escreveu? Conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 24 e 26, fala o seguinte: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, tomai este livro da lei, ponham ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então veja, Moisés, ele escreveu um livro, e esse livro ele foi colocado ao lado da arca da aliança. Tá certo? Então é importante entender isso daqui. Agora vamos ver o que Deus escreveu e aonde foi. Em Êxodo 31, capítulo 31, versículo 18, fala o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Veja, pessoal, isso daqui está se referindo aos 10 mandamentos. Então, veja bem, quem escreveu os 10 mandamentos foi quem? Foi Deus e não Moisés. E alguns grupos de pensamentos não conseguem dividir isso, né? Às vezes está falando sobre um assunto ali que estava se referindo à lei de Moisés, aí eles vai lá, ou a lei de Deus, precisamente a lei de Deus, às vezes está falando sobre a lei de Deus, eles falam, isso aqui é a lei de Moisés, mas não é bem assim.
o que é a lei de Moisés e o que foi que Moisés, o que é a lei de Deus e o que foi que Moisés escreveu. Entende? Então tem que saber no momento o que está se referindo à lei de Moisés e o que está se referindo à lei de Deus, tá bom? Porque senão isso pode causar alguns tipos de desvio de entendimento no caso, conforme eu já tinha mostrado na parte 1 daquela problemática de dois textos que aparentemente eles estavam se contradizendo. Quem assistiu a parte 1 já sabe que eu expliquei lá a respeito do porquê que estavam daquela forma e eu mostrei biblicamente como que foi solucionada no caso, essa questão. Então, deixando bem claro aqui que quem escreveu os 10 mandamentos foi quem? Deus, tá bom? Conforme está aqui em Êxodo capítulo 31, do versículo 18. Então, deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, foi Deus que escreveu os 10 mandamentos. Importantíssima essa parte. Veja, só para reforçar aqui mais ainda, para ficar entendido, a gente nota que Moisés, né, e aconteceu que acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, conforme está aqui em Deuteronômio, deu ordem aos levitas acerca da arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponham ao lado da arca da aliança. Então, o livro que Moisés escreveu, ele colocou do lado da arca da aliança, conforme eu já tinha mencionado anteriormente. E o que Deus escreveu, que foi os 10 mandamentos, foi colocado aonde? Dentro da arca da aliança. O que Moisés escreveu ficou fora, ao lado da arca da aliança, e os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, que é os 10 mandamentos, foi colocado dentro da arca da aliança. Por quê? Porque era muito importantíssimo aquilo que Deus escreveu e entregou para Moisés, no caso. Tá certo? Mas vamos continuar aqui. Algumas pessoas, elas podem também chegar a fazer uma seguinte afirmação: mas Felipe, essa questão dos 10 mandamentos, isso só é mostrado no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem nada falando sobre os 10 mandamentos. Não tem lá falando que a gente precisa observar, ou examinar, ou algo assim do tipo. Será mesmo? Vamos ver se no Novo Testamento tem alguma menção aos mandamentos de Deus. Bom, vamos começar aqui pelo livro de Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 a 17, que fala o seguinte: e eis que aproximando-se dele um jovem, aqui está falando a questão do jovem rico, e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem fareis para conseguir a vida eterna? Então o rapaz chegou ali em Jesus e perguntou para ele, né, o que eu deveria fazer para herdar a vida eterna. E olha só, o que Jesus responde para ele. E disse-lhes, Jesus respondendo para ele, e disse-lhes: por que me chamas bons? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus fala para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então veja, o próprio Senhor Jesus, ele fala que é necessário que guarde os mandamentos. Então não sou eu que estou falando, tá bom? Então é o próprio Filho de Deus que está falando que deve guardar os mandamentos, para que assim a gente também possa ter a vida eterna. E é isso que o texto está mostrando para a gente, tá bom, pessoal? E vamos ver aqui. E aí, continuando, em Mateus capítulo 19, capítulo 19, do versículo 18 e capítulo 19, versículo 18 e 19, fala o seguinte: disse-lhe ele, quais? Então o jovem rico pergunta para Jesus, né? Jesus fala para ele: olha, você precisa guardar os mandamentos. Aí ele fala o seguinte para Jesus: e disse-lhes, quais?
E aí Jesus vai lá e começa a citar para ele, ó. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti. E aqui ele conclui, né, os demais mandamentos que ele não citou, ele conclui aqui resumindo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui já conclui todos os demais mandamentos que ele não citou para não se prolongasse. Então veja, dizer que no Novo Testamento não tem mencionado algo dos 10 mandamentos, aí é uma questão seguinte, uma questão talvez que a pessoa ela ainda não tenha essa compreensão do estudo, né? Não estudou ali todos os textos que trata do assunto, todos os versículos que trata do assunto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque tanto no Antigo quanto no Novo vai ter diversas passagens aonde que o próprio Jesus fala que é preciso sim guardar os mandamentos de Deus, porque é um sinal de amor. Quando um filho ele ama o seu pai e sua mãe, ele obedece às instruções do pai e da mãe. Você que está assistindo esse vídeo, imagine que você saiba que na sua rua, por exemplo, está tendo ali um forte comércio de entorpecente. E aí o seu filho, às vezes, ele quer ficar ali no meio daquelas pessoas. Qual orientação que você vai dar para o seu filho? Meu filho, não fique no meio dessas pessoas, porque essas coisas que eles estão fazendo não é legal. Isso pode causar problemas, pode chegar alguém ali, pode acabar ceifando a sua vida junto com a vida dessas pessoas, você pode ser preso. Então, a orientação que você está dando para seu filho a respeito disso é que você quer ver o bem dele, que se ele te ama, ele vai se atentar para aquilo que você está falando, porque você não quer o mal dele, você quer o bem, você quer cuidar dele. E os mandamentos de Deus é a mesma coisa. Os mandamentos de Deus, assim como a placa lá do tubarão, ele quer nos proteger, quer falar pra gente, olha, observe isso daqui, porque vocês vão conseguir ter uma vida melhor ao seguir esse manual. Entende, pessoal? Então, aqui no Novo Testamento também fala sim dos 10 mandamentos. Então, quem acredita que não tem nada dos 10 mandamentos no Novo Testamento está completamente enganado, tá bom? Tá assim aqui, Jesus menciona. Se eu quisesse resumir os 10 mandamentos para você, eu falaria, olha, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui eu já teria resumido os 10 mandamentos para você. E aqui ele meio que ele ainda pontua, né? Ele vai lá e cita, ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo. Aqui é onde ele resume tudo. E aí, ó, ele vai lá e coloca, ó, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é bem claro aqui o texto, tá bom? No texto anterior, o próprio Jesus responde aqui, ó, no versículo logo abaixo, que está em vermelho: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E não foi uma simples pergunta que o jovem rico fez. Ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. Então Jesus não ficou dando volta, Jesus não falou, olha, veja bem, entretanto, contudo, todavia, não. Jesus foi direto ao ponto. Ele falou, olha, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele foi direto. Então, o próprio Cristo que falou aqui, gente. Vamos continuar. E aí, em Mateus capítulo 5, do versículo 17 e 18, fala o seguinte: não cuideis, o próprio Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vinha abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá vendo? Então, mais uma vez aqui, Jesus ele fala, ó, não cuideis que vim destruir a lei. E aqui ele está se referindo a exatamente o que? Bom, para quem já está acompanhando a parte 1 e essa parte 2 já tá sabendo.
ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é bem claro aqui o posicionamento de Jesus a respeito desse assunto. E mais um texto aqui interessante para a gente poder examinar. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, fala o seguinte: qualquer um, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ora, veja bem, a gente tem 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Imagine que eu esteja aqui nesse vídeo ensinando para você. Ora, não precisa você observar todos, observe apenas 3. Para que você tem que observar todos? Observa apenas 4. Para que os demais? Os demais não têm importância. Então veja, se eu atuo fazendo uma questão dessa, parecida com isso que eu acabei de te explicar, eu não estou fazendo conforme Jesus deu as orientações, porque ele mesmo fala: qualquer um, pois, que violar um destes mandamentos, ele fala, ó, um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tá vendo? Então, é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que testifica a respeito dos mandamentos, no caso. É ele que está falando aqui. E o que ele está deixando bem claro é que ele não veio para destruir os mandamentos. Tá certo? Porque os mandamentos servem de quê? Servem de orientações. E ele até fala: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Daqui ele fala que, ó, os cumprir. Os cumprir, ele está citando o que? Os 10 mandamentos. Os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, pessoal, é bem claro, assim como é o sol do meio-dia, tá bom? O assunto. Por isso que é importante a gente não estudar versículos isolados, pegar ali um único versículo. Como eu falei para vocês, o assunto ele é extenso, por isso que eu dividi em 3 partes, porque o que algumas pessoas fazem às vezes é pegar um ou 2 versículos ali e esquece dos demais. A gente não faz estudo dessa forma. A gente tem que pegar o contexto, a gente tem que pegar diversos outros textos que tratam do assunto, e aí a gente vai ver o posicionamento da Bíblia, não o nosso, não a nossa interpretação, porque a Bíblia não precisa da nossa interpretação, porque ela se auto-interpreta, tá certo? Ela dá a resposta, eu não preciso ficar imaginando, supondo algo, ela mesma dá a resposta do assunto que ela está tratando, tá bom? Vamos continuar aqui. Em 1 João, capítulo 2, do versículo 3 e 6, fala o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aqui, olha só, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ora, imagine o pai e a mãe que se sente feliz por ter ali o seu filho já adolescente, e aparentemente o filho está dando ali uma questão assim de bem-estar para esses pais, para o pai dele, para a mãe dele no caso. Só que quando ele sai de casa para ir para a escola, ele vai lá e ele está fazendo coisas erradas. Está cometendo assalto, está furtando, está roubando as pessoas.
como que ele vai honrar o pai e a mãe dele fazendo isso? Sendo que a Bíblia tem lá dentro dos 10 mandamentos, tem um mandamento que fala para o filho honrar o pai e a mãe. Agora imagine o pai, o filho está saindo de casa, o pai acha que ele está indo trabalhar, trabalhar não, ir para a escola, no caso, né? Acho que ele está indo para a escola, na verdade, e quando chega a notícia, olha, seu filho ele foi preso, ele estava roubando, furtando, fazendo outras coisas. Veja, foi uma desonra para o pai e a mãe saber disso, toda aquela confiança que o pai e a mãe tinha. Não, meu filho está indo para a escola, ele está indo estudar, meu filho não faz isso, daqui a pouco chega a viatura e tudo mais, ele tem que comparecer na delegacia, tem todas essas questões. Então veja, mais uma vez, somos salvos por meio de Cristo, tá bom? Por aquilo que ele fez na cruz. Porém, o próprio Cristo ele fala que devemos observar e guardar os mandamentos, assim como ele falou para o jovem rico: se queres, porém, entrar na vida eterna, observe e guarde os mandamentos. Foi o próprio Jesus que falou, gente. Não estou falando isso aqui da minha boca, não, viu? O próprio Jesus que falou isso. Então, é um manual. É um manual, assim como qualquer pessoa que se casa tem um manual de como se portar dentro do casamento, da obrigação do papel do homem, do papel da mulher, entende? Então, os mandamentos de Deus nada mais é do que um manual para o ser humano, para que ele possa viver de uma forma organizada dentro da sociedade em qual ele está. E em João capítulo 14, versículo 15, Jesus ainda continua falando, ó, se me amais, guardeis os meus mandamentos. Então, mais uma vez, o próprio Jesus falando para guardar os mandamentos. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Então, o que Jesus fez também, pessoal, ele também, em alguns casos, ele estendeu a compreensão de um assunto. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos fala, não adulterarás. E aí Jesus, ele aprofunda esse mandamento ainda mais. Tem uma passagem que ele fala, você não pode cobiçar uma mulher e desejar ela no seu pensamento ou no seu coração, porque só de fazer isso você já está pecando. Então ele ainda fala, olha, então não, basicamente é o seguinte, ele quis dizer, não é só o ato de você pegar uma mulher, né, adulterar com a mulher, mas só o fato de você ver uma mulher ali, você desejar ela na sua mente, no seu coração, e essas coisas, isso você já está em pecado, entende? Então ele meio que expandiu essa compreensão, se aprofundou ainda mais, deu um significado ainda mais profundo, tá bom? E aqui mais uma vez a gente vê no Novo Testamento, né, para aqueles que falam, não, só está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem nada. O Novo Testamento tem muito texto falando sobre a questão de guardar os mandamentos de Deus, pessoal. Tem diversos. Mas vamos lá. Aí aqui em 1 João, no capítulo 14, versículo 21, fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E isso é quem falando? Novamente, o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus que está falando. Não é Felipe que está aqui falando, é o próprio Filho de Deus. Tá bom? Aquele que assenta à direita do Pai. Aquele que ajudou a criar as coisas. E vamos ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá bom? Conforme está aqui em João 14, versículo 21. Tá certo, pessoal? Então, assim, já vimos aqui diversos textos
que trata a respeito do assunto dos mandamentos. Aqui em João 15:10 fala o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Olha só o tão bonito é isso que Jesus está falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Ele falou, gente, eu sou o exemplo, eu guardo os mandamentos do meu Pai. E por eu fazer isso, eu permaneço no amor dele. Agora veja bem, como que a gente vai permanecer no amor de Deus se a gente viola os mandamentos de Deus? Eu desonro meu pai e minha mãe, eu faço esculturas e adoro elas no caso, né? Eu cultuo, queimo, faço várias coisas. Eu desonro o nome de Deus, eu tomo o nome de Deus em vão. Enfim, eu adultério, eu cometo adultérios, eu furto, eu mato. Como que essa pessoa com essas características vai permanecer no amor de Deus? Não tem como. Porque a prova que ela permanece no amor de Deus é o que, gente? É a obediência. É a obediência. É a questão da fidelidade. Quem trabalha numa empresa sabe que você não pode chegar lá no caixa da empresa que você trabalha e vou pegar esse dinheiro aqui. Não, não é assim que funciona. Imagina que você trabalha lá na boca do caixa. E aí tem dinheiro ali passando, você sabe que você não pode tirar nenhuma nota do caixa. Ah, não, estou pegar aqui R$ 600 aqui. Você não pode fazer isso. Porque você vai pegar escondido e aí vai gerar uma série de fatores, sérios problemas. Então, veja, até as empresas, elas têm regras que os funcionários precisam cumprir. Tem os horários de chegar, os horários de sair. Não pode roubar lá, os funcionários não podem roubar a empresa. Entende? Então tem regras. E veja, Jesus ele fala em João 15:10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Veja, é bem claro aqui o texto, né? Aqui em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 14, versículo 12, e fala o seguinte: aqui, Novo Testamento também, tá bom? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá vendo, gente? Só a fé não é o suficiente. Por que não é o suficiente? A Bíblia fala que até os demônios, eles têm fé que Deus existe. E eles não têm só fé, eles têm fé e tremem, eles têm fé e tremem. Então não adianta você só, eu tenho fé que Deus existe. Não, meu amigo, não é só assim. Só o fato de você ter fé não é o suficiente. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha, se você tem fé em Jesus e você viola todos os mandamentos de Deus, viola os mandamentos de Deus, do que adianta a sua fé? Porque mais vale o que? A obediência. Mais vale a obediência. Não, eu tenho fé eu tenho fé lá na minha empresa que ela vai crescer e ela cresce, só que você está lá roubando ela. E aí, adianta alguma coisa a sua fé? Não, assim que o pessoal descobrir, eles vão te demitir, vão te mandar embora, vai mandar a gente embora no caso. Tá vendo como o texto ele é bem claro? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E qual que é os mandamentos de Deus, pessoal? Que a gente viu, que Deus escreveu pelo próprio dedo dele, os 10 mandamentos. E a fé em Jesus. Tá certo? Bom, aqui em Apocalipse também, capítulo 12, versículo 17, fala o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Aqui em Apocalipse fala que o dragão, eu vou revelar para vocês quem é o dragão daqui a pouco,
E o dragão irou-se, ou seja, o dragão ficou furioso contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha só para você ver com quem ele está preocupado, com quem ele está ali atento, furioso, com raiva. Vamos saber quem é esse dragão. Bora ver aqui. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala o seguinte: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada quem? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja, Satanás, esse dragão aqui foi utilizado a simbologia para poder se referir ao diabo, Satanás no caso. Veja com quem que ele está preocupado, né? Conforme a gente tinha visto aqui anteriormente. Então agora você sabe que o dragão, no caso, é o diabo. E aí eu poderia ler, como eu já mostrei lá para você, eu poderia ler o seguinte: E o diabo irou-se contra a mulher, no caso se referindo à igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o diabo ele está furioso exatamente com aqueles que estão fazendo o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por quê? Porque essas pessoas que estão atentas a esses detalhes, elas estão somando pontos, né? Então elas aceitaram aquilo que Cristo fez na cruz e em obediência àquilo que Cristo fez, elas cumprem aquilo que Cristo falou, que Jesus falou para o jovem rico. Se você quer também entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o diabo ele fica irado. Por quê? Porque quem guarda os mandamentos, quem tem o testemunho de Jesus Cristo, é uma pessoa que está vivendo em obediência com Deus. E é tudo que o diabo não quer, tudo que o diabo não gosta. Porque o diabo ele foi o ser que a gente sabe, né, que causou toda a rebelião, que enganou a terça parte dos anjos, no caso, e era um ser que estava violando os mandamentos de Deus, que quebrou a harmonia que tinha. E isso é o que ele quer fazer aqui na Terra também. Então ele quer fazer com que as pessoas não guardem os mandamentos de Deus, que elas vivam distantes de Deus. Então veja que para permanecer, como Jesus falou, né, olha, eu permaneço no amor do meu Pai, porque eu guardo os mandamentos também. E isso é fundamental para que a gente possa permanecer em Deus também, no amor de Deus, a respeito dessas questões. Então veja, pessoal, vamos ler aqui mais uma vez Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão a gente já sabe que é o diabo. A mulher aqui usa muita simbologia de igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá vendo? Mais uma vez mostra pra gente que novamente está falando sobre os mandamentos de Deus, que foi escrito por Deus e dado a Moisés lá onde? No Monte Sinai, escrito por Deus em tábuas de pedras, no caso. Então é muito importante saber diferenciar quando está se referindo àquilo que Moisés escreveu num livro, e aquilo que Deus escreveu, entende? Então tem algumas questões que o pessoal não consegue falar, não, aqui está falando sobre Moisés, não, aqui está falando sobre Deus. E isso é muito importante na hora da gente estar fazendo ali a leitura de algum texto, de algum assunto específico, para que assim a compreensão seja de forma, como que eu posso dizer, de forma correta, né? E não causar uma má interpretação do assunto. Vamos continuando. Bom, aqui foi a parte que é falado, né, quem é o dragão no caso. Vou ler aqui de novo, Apocalipse capítulo 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra,
e os seus anjos foram lançados com ele, no caso. Tá certo? Então, o dragão aqui, a simbologia em Apocalipse, se referindo ao dragão, está se referindo ao diabo, tá bom? Ao diabo, no caso, de Satanás. Em Romanos 7,12, e fala o seguinte: e assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. É claro, pessoal, porque aqui Paulo ele está se referindo aos mandamentos de Deus, ele não está se referindo àquilo que Moisés escreveu, porque muitas das coisas que Moisés escreveu acabou se tornando um fardo, e também na época ali os fariseus, né, e tudo mais, eles tinham criado vários outros costumes que eram um peso para as pessoas naquela época. Então tinha, por exemplo, regras que eles tinham incrementado, que não podia cuspir no chão no dia de sábado, que não podia fazer X caminhada no dia de sábado, que se um boi caísse num buraco, por exemplo, você não podia tirar o animal, você tinha que, enfim. E eles, a gente vai abordar isso depois e não podia curar no sábado também. A gente vai abordar sobre isso no tópico 3. Eu vou deixar esse assunto do quarto mandamento para o tópico 3, tá bom? Mas aqui é só um adentro só. Lendo aqui de novo Romanos 7,12. E assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Pessoal, isso aqui é bem claro, porque aqui o apóstolo Paulo está se referindo aos mandamentos de Deus. Deus nunca que daria algo ruim para o ser humano. Imagina Deus escrevendo os 10 mandamentos e coloca lá: olha, vocês podem adulterar à vontade, vocês podem fazer imagem de escultura à vontade para vocês podem blasfemar o meu nome, vocês podem fazer o que vocês quiserem em qualquer dia, vocês não precisam nem honrar seu pai, nem sua mãe, nem a ninguém, vocês podem matar à vontade, vocês podem adulterar à vontade, vocês podem roubar, vocês não precisam ser presos, vocês podem fazer falsos testemunhos. Você já imaginou Deus fazendo um negócio desse? Não, gente. Deus, assim, a gente sabe do caráter de Deus, e até os dias de hoje, Deus não mudou esse caráter dele. Deus continua o mesmo. Essa questão que foi cancelado os mandamentos na morte de Jesus, não foi. A gente viu aqui com diversos textos que a Bíblia apresenta para a gente, o que foi cancelado foi tudo aquilo que estava em questões de rituais, de leis cerimoniais, de coisas que Moisés tinha escrevido também. A gente pega exemplos de sacrifícios, bem conhecido, por exemplo, o cordeirinho que tinha que ser morto, né? Aquele cordeirinho que não poderia ter nenhum defeito, ele era morto. E isso, quando João Batista ele vê Cristo, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no caso. Então, depois que Cristo ele morre na cruz, essas leis cerimoniais, elas são o quê? Essas festividades, esses rituais de sacrifício de animal, várias questões de festa, sábados cerimoniais, conforme a gente viu lá as questões das luas novas, sábados cerimoniais, estavam tudo incluso. Lembrando que aqui esses sábados cerimoniais eram coisas das questões de Moisés, que Moisés tinha conduzido o povo e orientado o povo a respeito desses assuntos. Aqui não está falando dos sábados da lei de Deus. Lembra que Moisés ele escreveu e Deus escreveu, Moisés escreveu num livro e Deus escreveu nas pedras, nas tábuas de pedra. E esses fatores é muito importante para que a gente possa entender, porque quando Cristo morre na cruz, esses rituais, essas questões de leis cerimoniais e essas outras coisas, é o que? Abolido, é cancelado, porque agora não precisa eu pegar uma ovelha e sacrificar essa ovelhinha mais, porque Cristo é o sacrifício maior que Deus enviou à terra. Então, o que tinha de melhor no céu, Deus enviou, que era o Filho dele, aquele que era de mais ali do lado do Pai, aquele que era necessário, e ele veio.
Então por isso que hoje não tem mais sacrifício de cordeiro para quem é cristão e entende desse assunto. Então veja, Deus nunca que daria uma lei para no sentido assim, para orientar o povo de maldição nesse sentido, de dar uns mandamentos com maldição no caso. Obviamente que a gente sabe que tem orientações que Deus dá na Bíblia, mas é quando é em questão de desobediência. Às vezes Deus fala, olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês não permanecerem em mim, pode acontecer isso aqui, as nações vão se levantar contra vocês, vai vir uma nuvem de gafanhoto, vai acontecer isso daqui e tudo mais. Igual aconteceu com, por exemplo, Saul. A gente sabe que na história de Saul ele meio que se perdeu e a presença de Deus já não era mais com ele, e as guerras que ele estava indo, ele já não estava mais vencendo, ele estava perdendo. Então isso são consequências de Deus não ser mais presente, aonde ele não é bem-vindo, aonde que as pessoas não demonstram mais amor por ele, tá certo? Aonde que não tem mais essa obediência. Mas acredito que ficou claro aqui o assunto. Então, mais uma vez, lendo aqui Romanos 7,12. E assim, a lei ela é santa, o mandamento santo, justo e bom, porque Deus jamais daria mandamentos para a destruição da raça humana, e sim para que ela possa viver bem, conforme já mencionei anteriormente. Tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui, muito obrigado, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Esta foi a parte 2, ainda vai ter a parte 3, que vai ser a conclusão do assunto. E caso você não se inscreveu, se inscreva no canal para que assim essa mensagem do reino possa alcançar outras pessoas de diversos outros lugares, e assim a gente cresça essa família espiritual, essa família de Cristo em prol do reino, tá bom? Ainda vai ter a parte 3, eu estarei colocando no canal, onde que a gente vai fechar esse assunto, tá certo? A gente vai fechar esse assunto e acredito que vocês conseguiram absorver muitas coisas do que aqui foi falado. Então, até o próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, pode deixar suas sugestões também aí nos comentários que eu estarei observando. Valeu, um forte abraço.